Gente, parte 3 da nossa aula, certo? Terceiro vídeo aí, gente. Terceiro vídeo da aula de hoje. Vamos lá. Temos alguns exemplos, certo? Eu vou juntar o magnésio com o cloro. Professor, quem é o metal, quem é a metal? Primeiramente, vamos lá. Magnésio e cloro, Mg e cloro. Tem que olhar a tabela. Magnésio, olha pra cá ele, Mg. A Mg tá do lado de cá. A Mg é metal. E cloro, cadê o cloro lá? É ametal. Então, composto iônico é formado por metal com ametal. Ok, é iônico, nós já sabemos. E agora, quem vem na frente? Posso botar cloro e depois magnésio? Não. Primeiro metal, depois ametal. Certo? Então vamos lá. Metal a metal, ok. O magnésio, ele é da família 2A. Então ele só tem 2 elétrons na última camada. Então, beleza, ele é metal, já sabemos que ele vai dar de qualquer jeito. Foi condenado a dar. É metal, tem que dar. Então ele vai dar quanto? Vai dar 2, que ele só tem 2 na última camada. É o que ele pode dar, é o que temos para hoje. E o cloro, professor? O cloro, ele é da família o que? Olha lá, 7A. Ele tem 7 elétrons na última camada. Para ele completar 8, ele precisa de quanto, gente? Precisa só de 1. Então, ele só recebe 1. Por isso que eu botei só o menos aqui. Então, o magnésio, ele pode dar 2 elétrons. Então, botei 2 mais. E o cloro, ele só pode receber 1. Ah, beleza. Então, o que é que acontece? Eu vou fazer o cruzamento, né? Isso vai para frente do cloro e isso vai para frente do magnésio, que nem no exemplo que eu falei aqui para vocês, o exemplo genérico. Como assim, professor? Esse número 1 vai ficar para frente. Fica Mg1. Só que não precisa colocar. Quando é o número 1, não precisa colocar. Certo? Mg1 ou Mg Cl2. Então esse 2 vai para frente do cloro. Entendeu, gente? O 1 daqui foi para frente desse e o 2 aqui foi para frente do outro. Certo? MgCl2. Ok, gente? Ah, beleza. Agora construímos a fórmula desse composto. Certo? Então eu tenho um composto iônico aqui que tem essa fórmula molecular, essa fórmula que nós criamos, certo? Bom, e aí? O que é que acontece, professor? Eu não entendi direito porque o cloro recebe só um elétron e o outro deu 2. Pera aí, se ele deu 2 e o cloro só recebeu 1, para onde foi o outro elétron que ele estava dando? Ele dá 2, não é isso? O cloro só recebe 1, beleza. E agora? Gente, vocês fazem isso que vai dar certo. Faz a formulazinha que dá certo. Depois nós vamos analisar para onde foi. Tá vendo aqui MgCl2? Ó, Mg eu só tenho um Mg, só apenas um. E cloro, eu tenho quantos cloros? 2 cloros. Então tem um cloro e outro cloro, tenho 2 cloros, certo? O Mg não deu 2 elétrons, então significa que um elétron foi para um cloro e o outro elétron foi para o outro cloro. Cada cloro recebeu um elétron, então precisa de 2 cloros para conseguir, digamos assim, que comer esse elétron desse cara, esses 2 elétrons. Ok, gente? Então a proporção aqui é 2 cloros e para eu fazer esse composto aqui, eu preciso de 2 cloros e um magnésio, certo? Vamos lá pro de baixo. O de baixo é a mesma coisa, ó. Tudo a mesma coisa. CaO. O que é o CaO? CaO nós temos aqui Ca. Ca é o que? O cálcio, né? O cálcio, ó, para cá na tabela, Ca. Ele é aqui de família 2A. Então ele dá 2 elétrons. E o oxigênio, a metal, ó, metal com a metal, ligação iônica. Então cálcio dá 2, né, que é da família 2A. E o oxigênio, ele é da família o quê? 6A. 1, 2, pula aqui tudo. 3, 4, 5, 6A. Então tem 6 elétrons na última camada. Para completar 8, falta o quê? 6, 7, 8. Falta 2. Ah, beleza, vai dar certinho aqui, né, professor? O Ca é da família 2A, vai dar 2 elétrons.
O oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons, precisa de mais 2. Então, 2 menos, precisa de 2 cargas negativas. E agora o cruzamento, ó, isso vai para frente do Ca e isso vai para frente do O. Ficaria como, gente? É porque aqui não tava, quando eu peguei esse exemplo não tá escrito, mas ficaria o quê? Ca2, esse 2 azul, né? Ca2, O2. Ca2, O2. Professor, por que tá CaO? Não tá o número 2? Porque, gente, eu tenho números iguais. 2 e 2. Eu posso fazer o quê? Simplificar, como se fosse na matemática. Cortar aqui, ó, de um lado do outro. Aí eu simplificaria, como são iguais, eu simplifico para ficar o menor valor possível. Certo? Eu dividi por 2. Aí ficou Ca e ficou O. CaO. Então preciso de um cálcio para um oxigênio. Um átomo de Ca e um átomo de O para formar esse composto. Se eu tivesse 2 de Ca, eu precisaria de 2 de O. 4 de Ca, 4 de O. Então eles sempre estão iguais. Por isso que eu simplifiquei. Certo, gente? Alumínio, mesma coisa. Alumínio, olha lá. Ele é da família 3A. Então ele dá 3 elétrons. Oxigênio, nós já vimos lá em cima que ele é da família 6A. Para completar 8, precisa de 2. Então fazer o cruzamento, né? O 3 vai para lá e o 2 vem para cá. Agora ficou Al2, que veio do O, O3. Então eu preciso de 2 alumínios para 3 oxigênios. Então a proporção aqui é 2 para 3, certo? A proporção para fazer, digamos assim, esse bolo, entre aspas. Professor, você falou dos compostos iônicos. A ligação iônica forma os compostos iônicos, não é isso? Sim, mas quem são esses compostos iônicos? Eles são chamados de sais. Professor, sais. Sais é sal de cozinha, né? Sim, não só o sal de cozinha. Existem vários tipos de sais. Não existe o sal de cozinha que a gente come, né, que a gente usa na comida, e existe outros tipos de sais que são extraídos da natureza, das rochas, certo? Aquele que a gente fez, o NaCl, aqui é o sal de cozinha que a gente acabou de fazer, juntando o sódio com o cloro, certo? O primeiro que a gente fez aqui, primeira ligação iônica, certo? Mas existe também o sulfato de cobre, né, que é azulzinho, é um sal azul. Existe o cloreto de níquel, que é um sal verde, certo? Existe o dicromato de potássio, que é um sal vermelho. E por aí vai, existem vários tipos de sais. Existe o carbonato de sódio, que é parecido com... é branco, parecido com o cloreto de sódio, né? Parecido com o cloreto de sódio que a gente cozinha, né? Então, ok. Bom, gente, os sais, eles também são solúveis em água, a maioria deles, certo? A maioria. Tem alguns que não, mas a grande maioria é solúvel em água, certo? É a solubilidade de um composto iônico em água. Imagine um sal de cozinha, né? NaCl, né? Eles unidos formam um sal de cozinha, certo? O que é que eu faço? Eu jogo ele na água. O que é que acontece? Ele vai desaparecer, entre aspas. Por que que ele, entre aspas, desaparece? Porque, na verdade, o que é que acontece? O sal, ele é feito de... ele é um bloquinho miudinho, né? Que se você botar o microscópio, você vai ver esse bloquinho, né? Digamos assim, um microscópio bem potente. Você vai ver que vai um grãozinho de sal é um bloquinho formado por vários Na e Cl juntos. Vários juntos formando um aglomerado, que é aquele grãozinho. Quando você joga ele na água, o que é que acontece, gente? A água começa a cercar ele, certo? Então a água começa a cercar e separar o sódio do cloro, o metal do ametal, começa a separar. Por isso que ele desaparece, entre aspas, desaparece da nossa vista quando cai na água. Porque ele se solubiliza na água, ou seja, ele se espalha na água. Certo? A água separa eles, desmancha esse bloquinho, separando essas bolinhas que são o Na e o Cl. Ok, gente?
Então, fazendo com que a água seja uma excelente condutora. Ele faz conduzir corrente elétrica, né? Porque são íons soltos, ou cargas soltas, são condutores de eletricidade. Ok, gente?